Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, as descobertas que deram o Prêmio Nobel 2021 têm implicações para os olhos? Sim, o Prêmio Nobel de 2021 para David Julius e Arvind Patapoutian, que identificaram receptores de sensibilidade e dor no corpo humano, permitiram compreender os mecanismos bioquímicos de um processo a qual estamos afeitos praticamente desde o nascimento e em diferentes espécies. Como já dissemos aqui, as dores agudas são importantes para sinalizar perigo e permitir que o indivíduo programe rapidamente uma resposta adequada. Com essa descoberta do TRPV1 e do piezo, rapidamente pesquisadores foram identificar nos olhos as suas repercussões histológicas, funcionais e dessa forma, como os olhos são reconhecidamente as estruturas mais sensíveis também para sensações táteis, térmicas e outras de todo o corpo humano, a identificação desses receptores permitiu compreender os mecanismos por que passam a identificação de eventos adversos no ambiente e como se dá a resposta até o nível consciente, uma vez disparados os canais iônicos abertos para a entrada de cálcio, mudança da carga elétrica das células acometidas e assim a reação em cadeia até que o indivíduo tome consciência do que está acontecendo. E isso, num evento fisiológico, ocorre de maneira muito rápida. Então, o prêmio veio para os indivíduos que identificaram os receptores, suas estruturas e suas maneiras de responder. Curiosamente, parte dessas pesquisas foi inicialmente modulada com o estímulo com o princípio ativo da pimenta, a capsaicina. Como essas descobertas estão ajudando pesquisas para doenças oculares? Uma vez identificados, caracterizados esses receptores, pesquisadores do mundo todo, principalmente Espanha, Estados Unidos, China e Brasil, aqui pesquisas financiadas pela FAPESP, fizeram com que as atenções se voltassem para as doenças crônicas, muitas dessas, em que há dor crônica ou sensibilidade anômala e as perspectivas terapêuticas são muito limitadas hoje em dia, ou pela toxicidade e risco que os agentes terapêuticos atuais produzem, ou pela ineficácia de médio e longo prazo desses agentes. De forma que a atenção, então, se deu para identificar como modulando o receptor TRPV1 ou piezo podem fazer com que atenuem esses problemas crônicos que muito afetam a qualidade de vida de pacientes. Assim, a descoberta dos receptores TRPV1 e piezo 2, que conferiu a esses autores, David Julius e Arvind Patapoutian, o Prêmio Nobel de Medicina de 2021, abre uma imensa perspectiva de compreensão e tratamento de problemas de sensibilidade ocular, de entendimento do avanço do glaucoma e possibilidades de tratamentos mais efetivos, quem sabe, no futuro breve. Essa é a característica, então, do Prêmio Nobel, de premiar indivíduos que realmente revolucionam, passam a dar luz para um novo conceito, uma característica, uma descoberta que afeta, multiplica e abre caminhos em várias frentes na medicina, na saúde. No caso, 2021, uma atenção bastante interessante para as questões oculares que ainda hoje enfrentam limitações de tratamento. Dores anômalas da superfície ocular, dores crônicas e problemas de glaucoma e retina. Vamos aguardar, então, os acontecimentos e as novidades baseadas nessa nova descoberta, então premiada. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual a importância dos indicadores de desenvolvimento econômico? Eles tentam medir o nível de bem-estar das pessoas, que é fundamental
Quando a gente pensa em políticas econômicas, para o desenvolvimento econômico, por exemplo, a gente está pensando muito na questão do aumento da capacidade produtiva, ou seja, aumentar o PIB de uma região, de um país, porque a gente espera que o aumento do PIB forneça melhores condições de vida para a população e, consequentemente, sobre o nível de bem-estar. Então, quando você tem um país com um PIB mais alto, as pessoas tendem a ter mais acesso à educação, à saúde, a mais segurança. Então, todos esses elementos eles são importantes no nível de bem-estar. Eles afetam o nível de bem-estar das pessoas que vivem naquele país, naquela região. O PIB ele é muito utilizado nesse sentido porque existe uma metodologia das contas nacionais que é bem difundida, onde vários países utilizam a mesma metodologia. Então, a gente consegue comparar entre países. Mas existem problemas também. O PIB é uma medida que deixa muita coisa de fora. Por exemplo, quando a distribuição de renda entre as pessoas é ruim, dado o nível do PIB, pior distribuição de renda, vai ter mais pessoas pobres naquele país ou região. Então, pessoas sem acesso a uma série de serviços que são importantes. Então, existe um esforço para tentar melhorar as medidas de bem-estar, além do PIB. O mais conhecido é o IDH, onde se leva em conta, além do PIB, da renda gerada, indicadores de saúde e educação, onde saúde e educação são fundamentais para o bem-estar das pessoas, para as condições de trabalho e bem-estar. As pessoas têm que ter acesso à saúde, têm que ter acesso à educação, são elementos importantes que afetam o bem-estar da população. E como funciona o Índice CEPER de Desenvolvimento Socioeconômico? O Índice CEPER ele leva em consideração, além da renda, variáveis como educação, tanto em relação às notas dos alunos, quanto distorção e idade série, as crianças e adolescentes que estão na idade certa da série, indicadores de saúde e longevidade. Então, saúde, médicos por 1.000 habitantes, enfermeiros e técnicos de enfermagem por 1.000 habitantes, por exemplo. Longevidade e algumas variáveis que geralmente não são utilizadas, está relacionado ao saneamento básico, índice de esgoto tratado, índice de coleta e de abastecimento de água, além de crimes contra o patrimônio. Aí são furtos de veículos, furtos e roubos por 1.000 habitantes. Então a gente considera um leque mais amplo de variáveis, porque tem bastante variável relacionada à saúde. A saúde é um dos elementos fundamentais para o nível de bem-estar das pessoas. As pessoas têm que ter saúde até para poder trabalhar, por exemplo. Mas é um dos elementos, quando a pessoa tem saúde ou acesso à saúde, isso acaba melhorando bastante o nível de bem-estar. Então, a gente tem aqui vários indicadores, a questão de longevidade, a questão de acesso, da quantidade de médicos, enfermeiros e técnicos por 1.000 habitantes, por exemplo. E saneamento também está relacionado a essa questão de saúde das pessoas. Você ter esgoto tratado, evita bastante doença, acesso à água encanada. Então, tudo isso são elementos que são importantes nessa questão de saúde. E uma das variáveis que geralmente não é considerada, mas que também afeta bastante o nível de bem-estar das pessoas, é a criminalidade. Ou seja, se a gente vive em lugares que são mais ou menos violentos. As pessoas, em várias pesquisas, relatam que uma das variáveis importantes é a questão da segurança. Então, os nossos resultados mostram, a gente fez aqui para 3 anos, 2013, 15 e 17, e mostra uma distribuição aqui no estado de São Paulo, onde a gente espera que aquela região metropolitana de São Paulo, a mais desenvolvida em termos econômicos, ela não alcança os índices mais elevados, por exemplo, do índice que a gente fez, que a gente construiu, porque os níveis de criminalidade, de crimes contra o patrimônio, acaba sendo elevado tanto na capital quanto nas regiões no entorno da capital. E quando a gente pega o noroeste e oeste do estado de São Paulo, e mesmo o norte, são regiões que não são tão ricas em termos de PIB per capita, mas são municípios que têm um bom acesso à educação, saúde e indicadores de criminalidade mais baixos. Então mostra que essas regiões, nesse conjunto de indicadores, acabam até se sobressaindo em relação àquelas regiões que são economicamente mais desenvolvidas. Então é importante levar em conta essas outras variáveis que afetam diretamente o nível de bem-estar das pessoas, porque muitas vezes quando a gente olha só o PIB, a gente acaba tendo uma figura diferente da questão do que seria um bom nível de desenvolvimento econômico e social. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, vamos continuar com a nossa visita na Bienal de São Paulo?
Leila e ouvintes da Rádio USP, dando prosseguimento às visitas guiadas à 34ª edição da Bienal de São Paulo, eu queria, nesse momento, compartilhar com vocês as diferentes estratégias empregadas nos diferentes projetos, nas diferentes edições dessa Bienal. Então estamos falando de 70 anos, estamos falando já de uma história, de uma relação bastante profícua, né, em relação a diferentes curadorias, né, diferentes organizações que vão pensar esse conteúdo, mas obviamente relacionado com essa arquitetura genial do Oscar Niemeyer, também já explorada nessa coluna. Pois bem, o que acontece quando a gente começa a circular nesse prédio, que obviamente funciona como uma moldura modernista, então com as suas características. Interessante olhar para essas estratégias de mise-en-scène, né, essas estratégias do jogo de cena, né, como esses curadores, esses arquitetos, esses designers vão pensar essa nossa relação de visitantes, né, guiando esse caminhar nesse paralelepípedo, né, nessa volumetria. E qual a relação da arquitetura de Niemeyer com as diferentes curadorias da Bienal? Na história da Bienal, eu vou dar destaque a algumas edições que eu acho que são bastante importantes para a gente pensar essa relação entre a arquitetura de um Oscar Niemeyer e essa em específico, que ela tem características marcantes, né? E as diferentes curadorias. Eu vou dizer assim, que nesse meu acompanhamento da Bienal, uma que me marcou muito, a primeira que me marcou muito, foi a da grande tela proposta pela curadora Sheila Lerner, em 1985. Então, após as duas edições históricas do Walter Zanini, que foi diretor não só do MAC, mas da ECA, né, da USP, e depois por duas vezes curador da Bienal. Em 85, então, a Sheila Lerner, uma vez que a gente estava no ápice da pintura, né, da volta à pintura, ela faz um grande corredor que era esses painéis, né, longilíneos, paralelos, dando essa visão crítica, criando a sua própria tela enorme, né. Aaron Cohen foi o arquiteto e o Felipe Crescente também trabalhou com o Aaron. Uma outra, que não é a Bienal, mas que eu me lembro claramente, a Bienal do Fotojornalismo Brasileiro, que aconteceu em 1995. Um projeto do saudoso Paulo Mendes da Rocha. Por quê? Porque ali ele criou, o Paulo Mendes da Rocha criou estruturas de exposição, de expografia, suspensas justamente nessa área da grande rampa da Bienal. Então havia assim uma relação bastante audaciosa, eu diria, né, dinâmica desses painéis flutuando nesse espaço, nesse né, nessa fenda que existe nesse meio desse grande prédio, né. A outra mostra importante foi dos 500 anos, né, quando ali aconteceu justamente nesse mesmo espaço, nessa fenda, nessa rampa, a exposição do Barroco brasileiro. Então ali a gente teve a Bia Lessa fazendo uma intervenção bastante polêmica na época e que ficou marcada na história. E por fim, a 31ª Bienal, com a curadoria do Charles Esche, que trouxe o arquiteto Oren Sagev, que é um estrangeiro, então, mas que ele deu um entendimento para essa rampa como fosse o átrium, o domus, né, de um museu futurista, um museu também desconstrutivista. Então essas são algumas dicas em relação a usos desse prédio. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o Congresso Nacional aprovou nesta quinta um projeto que retira 635 milhões de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Qual a sua análise? A comunidade científica e acadêmica brasileira foi surpreendida pela manobra sorrateira na quinta-feira, dia 7 de outubro. Um projeto de lei estava tramitando que cobria as despesas necessárias para a aquisição de isótopos, que por sua vez são indispensáveis para o tratamento de câncer, e que o IPEM estava sem recursos para fornecer. Bom, nesse projeto de lei também estava um valor todo que seria destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, valor esse que permitiria cobrir o edital universal,
que foi aberto no mês passado, rapidamente, com tramitação acelerada, para conseguir gastar ainda este ano uma parte da verba substancial que foi cortada da ciência e tecnologia para esse ano. Em outras palavras, os cientistas que entraram no edital universal tiveram até 31 de setembro, poucas semanas, portanto, para formular seus projetos de maneira muito sucinta, o que dá trabalho. Às vezes é mais trabalhoso você fazer um projeto curto do que um projeto longo, e reunir tudo que é necessário e submeter isso para que o CNPq delibere com rapidez no longo do mês de setembro e o dinheiro possa ser liberado ainda este ano, não se perdendo nos confins do orçamento público. Bom, isso estava tudo pronto, definido, quando de repente, na quinta-feira, dia 7, chega uma carta do ministro Paulo Guedes tirando esse dinheiro do CNPq, mantendo somente o dinheiro dos isótopos e destinando o dinheiro que estava focado para ciência e tecnologia para várias outras rubricas, inclusive de interesse político partidário, mas não de interesse nacional tão grande. E qual foi a repercussão disso na comunidade científica? E isso causou um impacto grande, as pessoas souberam disso em cima da hora. Rapidamente a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências também, se mobilizaram, escreveram os presidentes da Câmara e do Senado, mas não adiantou, foi votado nas duas casas com rapidez, no mesmo dia, na mesma quinta-feira, tudo no dia 7 de outubro. Já é muito esquisito que um ministro modifique um projeto de lei do governo assim de última hora. É mais esquisito ainda que ele faça isso com recursos que já estão sendo praticamente a ponto de serem pagos, porque, como o ministro Guedes sabia muito bem, o edital universal conta com esses valores. Então, o que nós estamos tendo agora? Nós estamos tendo demandas que foram feitas pelos nossos cientistas, inclusive muitos da USP, e essas demandas pode ser que não tenham recursos, pode ser que simplesmente não haja dinheiro para pagar isso. Os próprios membros dos comitês assessores do CNPq estão questionando, eles vão se reunir, vão julgar processo sem saber se há dinheiro para pagar, e como vai ser tudo isso, dado que faz tempo que não há um edital universal. Para quem não sabe, edital universal é o edital não carimbado, é o edital que não tem um foco específico. Não é o edital, por exemplo, para você fazer vacina, não é o edital, por exemplo, para você melhorar o plantio de soja, não é o edital, por exemplo, para você discutir violência ou discutir saneamento básico. É um edital que está aberto a todas as áreas e isso foi cortado de repente. Por conta disso, a comunidade científica está bastante indignada e preocupada com os resultados que isso possa ter para a ciência brasileira, que está praticamente à míngua, está praticamente sem recursos. Não sabemos como isso pode ser solucionado, mas terá que ser solucionado. O governo terá que cumprir seus compromissos, até porque há leis, como uma lei complementar votada no primeiro semestre deste ano e promulgada depois de derrubado o veto presidencial, que determina que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não possa sofrer cortes. Enfim, estamos numa situação difícil. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, recentemente a ONU divulgou um relatório sobre a situação da pobreza no mundo. O que diz esse relatório, professor? Qual é a sua importância? No início deste mês de outubro, foi lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, um relatório com indicadores multidimensionais sobre a situação da pobreza no mundo. O PNUD é um organismo muito importante da Organização das Nações Unidas, que se dedica justamente ao estudo e à proposição e implementação de medidas voltadas ao desenvolvimento e à superação da pobreza. A pesquisa do PNUD foi feita em 109 países do mundo, reunindo um contingente total de 6 bilhões de pessoas. Desse total, o que o PNUD apurou
é que 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos, ou seja, 1/4 da população investigada, vive em situação de pobreza, o que é um dado muito estarrecedor. Há elementos que mostram que a pobreza não é um fenômeno que distingue apenas uns países dos outros, mas ela se apresenta de maneira diferente, revelando um quadro de muita desigualdade social dentro dos países, entre os diferentes grupos sociais, étnicos, entre diferentes regiões de um mesmo país. Um outro dado muito impactante é que metade da população que vive em situação de pobreza tem menos de 18 anos. Ou seja, são 650 milhões de crianças e jovens em um quadro muito precário de sobrevivência. As variáveis de gênero também são significativas, mostrando como esse quadro de pobreza afeta mais as mulheres e as meninas do que os homens. Um dado impressionante é que 2/3 das pessoas mais vulneráveis vivem em moradias em que nenhuma menina completou 6 anos de estudos, o que as expõe, obviamente, a um quadro de degradação e de violência muito maior. Que outras informações o relatório traz, professor? O que o relatório também mostra é que a quase totalidade deste 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos que vivem em situação de pobreza não conta com meios adequados para preparar sua alimentação e vive sem saneamento básico. E desse total, 600 milhões de pessoas dependem de fornecimento de água que só pode ser obtido com uma caminhada de pelo menos 30 minutos às fontes que podem fornecer água potável. Esse quadro foi agravado e tende a se agravar ainda mais em função do impacto causado pela pandemia de Covid-19, que afetou a população mais pobre, pela precarização da situação de saúde, pela perda das fontes de trabalho e de renda, enfim, por um contexto social muito agravado. O relatório ainda é bastante recente e não está acessível em língua portuguesa. Mas na página desta coluna na Rádio USP, está lá situado o link para o site do PNUD, do Programa Nacional, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que contém justamente as informações sobre o relatório e elas estão disponíveis em diferentes idiomas. Os dados do relatório são muito importantes e merecem atenção de nossa parte. Este foi o professor Pedro Dallari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.